Deixando gravando aí, os irmãos que não assistiram, depois possam ver, né? E eu sei que a correria é grande, às vezes o pessoal não consegue ver vídeo e tal, mas é sempre bom uma palavra que vem para edificar a nossa vida. E é bom a gente saber o que a nossa igreja está falando, né, irmãos? Porque aqui nós sabemos que o Evangelho está sendo pregado em todo lugar, mas Deus tem nos direcionado também. Então é bom a gente saber o que os ministros da nossa igreja, os pregadores da igreja têm falado, para que a gente possa acompanhar. Amém? Bom, eu vou falar hoje sobre essa necessidade da oração. E eu gostaria muito que vocês que estão aqui, os que possam ver essa mensagem em algum lugar depois, que essa palavra, ela de fato venha envolver você naquilo que você vai ouvir. Irmãos, porque eu quero entender assim, que a gente fala muito sobre oração, mas falar sobre oração e saber que precisa orar é diferente de orar. Eu conhecer teologia, por exemplo, é diferente de eu viver a teologia que eu conheço. E o que a gente precisa buscar, irmãos, de verdade, é o máximo possível a gente viver o Evangelho que nós pregamos. O máximo possível. E se lamentar muito quando a gente não conseguir viver na íntegra. Se lamentar a ponto de não se conformar e continuar buscando em Deus que Ele nos ajude a viver o Evangelho. E aí nós estávamos conversando ao final do culto, e eu falava sobre essa necessidade de parar momentos do dia para estar na presença do Senhor. Eu falei isso com o Gregory, falei isso com o pastor Pioto, com os irmãos, o Dino, falei com alguns irmãos sobre essa necessidade. E acho que estava gerando no meu coração o desejo de falar sobre isso aqui no culto. E hoje veio a oportunidade de falar. Então eu quero pôr alguns textos na Bíblia. Eu quero pedir para o João Lucas, que está ali, né? Gustavo, João Lucas, colocar aqui na tela para a gente Tessalonicenses, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 17. Primeira Tessalonicenses 5,17, ali. É um texto pequenininho, né? E esse texto, o apóstolo Paulo, ele escreve a igreja que está em Tessalônica, só que ele escreve um monte de coisa, certo? Paulo escreve um monte de coisa. Ele fala para dar graças em tudo dar graças, essa é a vontade de Deus e tal. E ele vai falando qual é o comportamento do crente, como é que o crente precisa viver. Mas eu quero destacar entre tantas coisas que Paulo fala aqui no trecho desse capítulo, eu quero destacar esse versículo, quando ele diz: orem sem cessar. E quando eu penso em orem sem cessar, a gente pode pensar nesse texto de várias formas. Orem sem cessar como orem o tempo todo. Poderia dizer o seguinte: quando eu estou indo trabalhar, estou dirigindo o meu carro, é importante que em espírito eu esteja meditando no Senhor. Minha mente ocupada com as coisas do Senhor, né? Você dirigindo, Senhor, tal, já aproveita até faz uma oração ali dirigindo. Me guarda, me abençoa nesse caminho. Senhor, olha lá em casa, olha lá não sei quem está dirigindo. Ou então você está no trem, no ônibus, sei lá, ali no transporte público, né, coletivo, e de repente você está ali com a tua mente pensando no Senhor, falando com Deus em espírito. Você está lá na sua casa, lavando louça, fazendo alguma coisa, de repente você está ali, um louvor ligado, tocando uma música cristã,
cristã, pensando no Senhor, glorificando a Deus, e de repente você está vivendo um momento de oração também. Mas eu acredito que esse texto ele também tem um sentido que nós podemos interpretar como: nunca pare de orar na tua vida. Ou seja, não deixe um dia, não fique um dia sem falar com Deus. Não só em todo momento, mas em todo dia. E aí a gente tem que entender, irmãos, que o orar o tempo todo, ou seja, ter uma mente orante, se é que eu posso dizer assim, ter momentos contínuos de meditações no Senhor, não substituem os momentos onde eu paro tudo para falar com Deus, onde eu realmente não divido o meu momento de oração com outras tarefas. Porque eu já conversei com pessoas que ele diz: pastor, eu oro o tempo todo. Eu estou lavando louça, estou orando. Eu estou indo para a faculdade, estou orando e tal. E como se isso substituísse, olha só, como se isso substituísse o momento que eu preciso parar tudo, dobrar meu joelho e falar com Deus. Obrigado. Como se isso substituísse. E isso é um engodo, isso é um engano. Não substitui. O estar o tempo todo pensando em Deus é para que a minha mente esteja o tempo todo ligada no Senhor, a minha mente ligada em Cristo, para que eu guarde a minha mente de não se perder em pensamentos que não agradam a Deus. Mas o momento de falar com Deus é um momento especial, é um momento exclusivo. E eu queria chamar a atenção, se eu pudesse pôr o nome desse sermão dessa noite, seria assim: a oração exclusiva. Porque é o momento que eu paro tudo, eu me isolo de tudo, e aquele momento é entre eu e o Senhor. E se for no momento de culto, é uma oração coletiva, é um momento entre nós e o nosso Deus. Nós nos reunimos entre irmãos só para orar, por exemplo, ou fazer um culto a Deus, e no momento do culto estamos em oração. Não estamos nos ocupando com outra coisa senão com o Senhor. E irmãos, tem sido um grande desafio para todos nós orar. Vivemos em cidade. São Paulo, por exemplo, Caieiras está aqui colado, né? A gente pode considerar cidade de São Paulo quase, porque todo mundo que mora aqui, a maioria ou trabalha em São Paulo, ou estuda em São Paulo, ou eu estou falando na capital ali, né? No centro, Barra Funda, enfim, alguns não, mas a maioria vive na correria, trânsito. A gente tem que fazer com que o dia de 24 horas se transforme em 48 horas. Tem hora que 24 horas é pouco se você for olhar o tanto de demanda que você tem. Depende da pessoa, claro. E aí, às vezes, a gente é vencido pelo cansaço. E o cansaço da correria do dia a dia nos impede de vir até o culto, parar tudo para estar no culto com os irmãos, como hoje à noite. O cansaço e a correria do dia a dia pode nos parar de, por exemplo, ter lá em casa, que, por exemplo, não tem culto hoje, mas então eu tenho que ter um momento com Cristo. Eu tenho que parar em algum momento aqui na minha casa, fechar a porta do meu quarto, falar com meu Deus, dobrar os meus joelhos, ler um pouco da palavra, ter um momento exclusivo com o Senhor. E eu quero mostrar que isso é bíblico, irmãos, porque veja bem, Jesus, Ele está acima de todos nós. Se a Bíblia fala de um homem perfeito, esse homem é Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré é o Verbo encarnado, a gente sabe disso, é o Deus homem. É o Deus que veio estar conosco, o Emanuel. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele veio para mostrar o que é que agrada ao Pai. Tudo que Jesus fez foi para honrar o Pai. Ele disse:
disse: eu falo para que o Pai seja honrado, eu mostro para que o Pai seja glorificado em tudo, para que o Pai seja glorificado no Filho. Escute, irmão, para que o Pai seja glorificado no Filho. E eu quero te dizer que nós seguimos os passos do Senhor Jesus, para que assim como o Pai é glorificado no seu Filho, também o Pai seja glorificado através das nossas vidas. E Jesus, ele vai mostrar para todos os seus discípulos que enquanto ser humano, enquanto feito carne, na dependência total do Espírito Santo, na dependência total de Deus o Pai Todo-Poderoso, Jesus se torna um servo obediente e ele fala com o Pai. Ele busca o Pai em oração. Agora, olha o que Jesus fazia o dia inteiro. Aos 30 anos, nós entendemos assim, que Jesus ele se afasta do seu trabalho. Ele era carpinteiro, ele para de trabalhar com a carpintaria e ele começa um ministério público. Lembrando os irmãos que os 30 anos era uma idade comum para que alguém se tornasse rabi, mestre. Então Jesus ele segue uma tradição, ele está inserido numa cultura e ele segue direitinho aquela cultura. E aos 30 anos então ele começa o seu ministério público. E logo as pessoas percebem que ali estava um mestre que ensinava a palavra, a lei de Deus, e que também falava com autoridade como que um profeta de Deus. E pouco a pouco, aqueles que estão com ele vão entendendo que ele é o Filho de Deus. Agora, irmãos, olha o que o nosso Senhor Jesus faz. Quando ele começa o ministério público, que vai durar entre 3 ou 3 anos e meio, mais ou menos, porque depois ele vai para a cruz. Jesus, nesses 3 anos, irmãos, de ministério público, ele largou todo o trabalho secular que ele tinha, largou a carpintaria e chamou os discípulos para segui-lo também nesta missão. E os que foram com ele também deixaram, os pescadores abandonaram suas redes, abandonaram suas tarefas e foram viver pela fé em Jesus, com Jesus, fazendo a obra do Pai. E aí é interessante porque eles estão envolvidos agora com as coisas de Deus o dia inteiro. Imagine que Jesus acorda de manhã, chama os discípulos, vão para a missão. E ele vai para as aldeias, pastor Daniel viu? Ele vai para as aldeias. E a Bíblia diz que Jesus sai andando de casa em casa, de cidade em cidade, ele sai pregando. Veja, isso é estar envolvido com Deus. Jesus está pregando. Ele está dizendo: ei, convertam-se, arrependam-se. E ele vai ensinando. E as pessoas vão ouvindo a palavra dele e vão dizendo: que palavra maravilhosa. Veja, que oportunidade maravilhosa. Passar o dia inteiro servindo a Deus, no reino de Deus, falando as coisas do Pai. Jesus cura enfermos, irmãos. Ele prega de manhã, acaba de pregar, sai de uma cidade, vai para outra aldeia. Na aldeia chega lá, tinha leproso, tinha cego, tinha paralítico. E Jesus sai curando pessoas, ajudando pessoas, libertando pessoas de espíritos malignos. Jesus passa o dia inteiro a serviço do reino, espalhando a boa notícia. Irmãos, já bastava, né? Quando no final do dia, Jesus cansado, mas ele podia falar: olha, primeiro que eu sou o Filho de Deus, segundo que eu passei o dia já fazendo a obra de Deus. Eu passei o dia pregando, passei o dia evangelizando, passei o dia curando enfermo, passei o dia inteiro expulsando demônio. Quer dizer, eu comecei às 7, 8 da manhã, e agora já são 5 horas da tarde, já vai anoitecer, vai dar 6 horas, eu vou parar agora, vou dar uma descansada. Jesus podia fazer isso, mas Jesus ele tem uma necessidade, irmãos, e a necessidade é parar tudo para falar com o Pai. E eu quero pôr uma sequência de versículos, e só um pouquinho, para não ficar cansativo.
porque tem mais versículos do que esses que eu vou pôr aqui. Mas eu quero pôr alguns só para os irmãos verem que absurdo. Olha só. Vamos colocar na tela. Primeiro vamos começar com Marcos 1,35. Por favor, coloca na tela. Marcos capítulo 1, versículo 35. Vai ou vai, fica ou não fica? Pode ser. Isso. Ó, tendo se levantado de madrugada, olha isso. Quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E tem um monte de gente dizendo aqui hoje, para nós nos dias atuais, não, pastor, eu oro o tempo todo. Quando eu estou fazendo trabalho da faculdade, eu estou em oração. Quando eu estou dirigindo, eu estou em oração. Quando eu estou lavando a roupa, eu já estou em oração. Pois é, Jesus fazia muito mais do que nós. Mas ele dá exemplo. Vocês têm que parar e falar com o Pai. Tem que ter oração exclusiva. Próximo versículo, olha só. Vamos pegar uma sequência em Lucas agora. Lucas capítulo 5, versículo 15 e 16. Olha só. Lucas capítulo 5, versículo 15 e 16. Ó. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas. Olha ele fazendo a obra, certo? Multidões vinham atrás de Jesus para ser curado, para ouvir a sua palavra o dia inteiro, irmãos, o dia inteiro. Eles eram curadas, as pessoas eram curadas das suas enfermidades. Agora olha o versículo. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Eu não sou melhor que Jesus. Você não é melhor que Jesus. A igreja não é melhor do que o seu Senhor. Então, se o nosso Senhor parava para orar, nós vamos parar para orar também. Amém, queridos? Não tem outra forma. Eu posso aprender muito com Paulo, eu posso aprender muito com Pedro, mas eu aprendo muito mais com o Senhor Jesus Cristo. Mestre dos mestres, Senhor dos senhores por excelência. Não sou melhor que ele. Quer ver outro versículo? Lucas capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. O Filho de Deus não se contentava só em passar o dia falando de Deus, não se contentava apenas em passar o dia expulsando demônios ou fazendo a grande obra, mas ele sabia que ele precisava depender do Pai, estar alinhado com o Pai, na presença do Pai. Então ele ia orar e sentia prazer na oração. A oração trazia força ao Senhor. A oração dava para o Senhor um ânimo novo. E eu quero te dizer, tem muita igreja fraquejando, tem um monte de crente fraquejando, tem famílias fraquejando, porque a oração saiu da sua casa, porque a oração saiu da sua vida, porque a oração se tornou uma coisa assim, eu conheço, mas não faço. Mas eu quero te dizer, é fazendo que se conhece. Preste atenção, você pode falar sobre oração, mas você não conhece o que é oração, porque conhecer a oração é orar. Quando eu oro, eu posso dizer o que é oração. Amém, meus irmãos? E aí eu fico olhando que Jesus fazia isso, e ele se fortalecia no Pai, ele buscava orientação no Pai. Olha outro versículo, Lucas capítulo 9, versículo 28. Olha só. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. Oh, irmãos, enquanto as pessoas você fala assim, irmãos, vamos orar, a pessoa escuta isso e fala, ih, rapaz, sai correndo igual o diabo corre da cruz. Desânimo para orar. E é verdade, por que isso? Porque é uma luta espiritual. É uma luta espiritual orar, irmãos. E o inimigo não quer que a gente ore. Satanás não quer que a gente tenha comunhão com o Senhor. E é por isso que eu quero levar essa reflexão. Vamos pegar essa palavra de hoje. A gente tem ouvido muito sobre oração. Não é só eu que falo, o pastor Vioto fala, os irmãos que pregam falam. A gente ouve o tempo inteiro. A questão não é ouvir, a
que eu e você, meu irmão, minha irmã, e alguém que estiver assistindo em qualquer canto, venha ser impactado, não só com essa palavra, mas com a prática da oração, seja impactado pelo poder da oração. Outro versículo que a gente vai ver aqui é Mateus. Põe o Evangelho de Mateus, por favor, capítulo 14, versículo 33. É 23, tá? Não é 33, é 23. Mateus 14, 23. Esse é isso. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Não é bonito esse versículo? Irmão, não é bonito esse versículo? Você já pensou? Um dia a gente passar aqui e ver à noite aqui a igreja cedo. A gente fala, mas tem gente na igreja, pastor viu? Daqui a pouco a gente fala assim, Gregory, deve ter alguém roubando a igreja. Porque não tem nada marcado, não tem ninguém não. A porta está fechada, mas a luz está acesa. Aí a gente vem de mansinho assim para pegar o bandido, né? Porque só pode ser isso, não pode ser outra coisa. A gente vem quietinho, abre a fechadura assim, ó, bem baixinho, vamos pegar. E quando a gente entra aqui, a gente vê a Sofia sozinha, de joelho falando com o Pai, sozinha, buscando o Pai. Você entende o que eu quero dizer? Eu estou falando da Sofia, mas pode ser a Patrícia, pode ser o Dino, pode ser qualquer um de nós. Eu quero te dizer que essa cena mexe comigo. Eu li esse texto mexeu comigo. Eu falei, meu Deus, Jesus largou as multidões, falou, valeu, galera, estava boa a pizza, tal, mas agora eu tenho um negócio para fazer o quê? Eu vou orar. Agora eu vou orar. E não precisava ser, mas está tarde, não tem problema, eu preciso orar. Ô irmão, que essa mensagem inspire você a entender que quando você orar, sua vida muda. Não sei se muda, porque não é questão, as lutas somem, não é isso não. É que Deus vai renovando a tua força, e Deus vai te levando a um patamar espiritual maior do que você vive hoje. E é assim que é forjado os grandes homens de Deus e as grandes mulheres de Deus, forjados na oração. Amém? Na oração, o nosso ego, ele é massacrado. Na oração, a nossa vontade é destruída. Jesus mostra isso para a gente. Vou pedir para pôr Mateus capítulo 26, versículo 39. Mateus capítulo 26. Jesus foi lá no Getsemane. E no Getsemane ele sabia que logo ele iria ser crucificado. Ele sabia que ele ia ser preso, logo ele seria levado e ele seria crucificado. E Jesus está com uma agonia, Jesus está com uma tristeza de alma, ele está com uma angústia, porque o momento é momento de trevas, é momento de oposição, é momento de luta, vai ser momento de choro, vai ser momento de dor, pessoas lamentarão, Jesus sabe o que vai acontecer. Então agora ele precisa muito falar com o Pai também. E é interessante, irmãos, porque diz assim o texto: e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto. Aleluia. Sabe o que é prostrar-se sobre o rosto? E caiu de joelho, meu irmão. Louvado seja Deus. E orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, olha isso que maravilhoso, contudo, não seja o que eu quero, mas seja conforme tu queres, seja feita a tua vontade na minha vida. Essa oração de Jesus, ela destrói nosso ego. Essa oração de Jesus põe o homem onde o homem tem que estar. Sabe onde? Debaixo da soberania de Deus. Quando você começar a perguntar por que é assim, por que eu enfrento isso, por que eu tenho oposição, por que estão tendo essa luta comigo, Senhor, por que tendo, que Deus venha
colocar você debaixo da vontade dele, dizendo: eu estou no controle, não pega nada com a tua mão, não faz nada da tua vontade, não age por força própria, coloca eu na frente, eu sou o Senhor, eu tomo conta, eu sou o Senhor. Seja feita a minha vontade, diz Deus. Deus diz para nós: será feita a minha vontade. E você vai me buscar, meu servo, você vai me buscar, minha serva, não para que eu cumpra a sua vontade, você vai vir a mim para que eu revele a você a minha vontade, para que eu revele a você o meu plano na tua vida. Por isso tem um monte de crente inconformado, desanimado, porque não fez a oração do Getsemane. E a oração do Getsemane coloca a gente no pó e exalta a Deus, dizendo: eu vou dar graça, você vai suportar, você vai passar, mas eu serei contigo, fica tranquilo. E aí é isso que está acontecendo. Pessoas que começam a desanimar na caminhada, Greg, porque não está tendo essa experiência da oração. E sem a experiência da oração não dá. A gente precisa crer, por exemplo, que Deus é soberano, mesmo quando dói, mesmo quando a nossa alma grita, mesmo quando parece que estamos cercados de trevas. Tem dia que eu oro aqui pela IBR e falo: Senhor, tem hora que parece que a coisa fica meio com nuvem assim, aí eu sou levado ao Getsemane, e o Senhor dizendo: eu tenho a minha vontade, meu filho, eu sou soberano, meu filho, descansa debaixo do meu poder, meu filho. E aí eu saio dali sabendo que a vontade do Senhor será feita para a glória dele. Amém, meus irmãos? O apóstolo Paulo fez isso também. Ele fez uma oração parecida. Porque é interessante que Jesus ora 3 vezes, não é? Jesus ora uma vez: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aí Deus não responde, o Pai não responde. Aí ele vai falar com os discípulos: deixa eu ver se esse pessoal está orando. Quando chega lá, o pessoal está dormindo. Discípulo de Jesus é terrível, pastor Diogo. Jesus vai lá e fala assim: deixa eu ver a galera lá que deve estar falando em línguas, né? Aí quando chega lá, a galera está uma língua diferente, né? A língua assim, com o som do ronco. Jesus escuta o barulho e fala: deixa eu ver, você acha que é urso? Quando ele vai lá, são os discípulos. Aí, acorda aí, meu, vocês vão orar comigo ou não vão? Ah, Jesus, desculpa, nossa. Aí Jesus fala: beleza, eu vou voltar. Jesus volta e de novo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Depois ele volta, os discípulos estão lá de novo, né? Acho que Jesus volta porque o ronco interrompe. Isso é teologia do pastor David, tá? Pelo amor de Deus, heresia minha, tá? Essa deve ser assim. Se o barulho foi tanto, Jesus fala: não é possível. Ou é urso ou estão dormindo. Eles estavam dormindo mesmo. E aí, irmãos, Jesus pela 3ª vez, ele faz esse pedido. E na 3ª vez, sem nenhuma resposta, sem Deus, o Pai não fala nada. Ele vai entender que a vontade do Pai vai ser feita. E ele sai dali agora com a cabeça erguida, sabendo que ele vai para a missão que o Pai lhe deu. Paulo ora 3 vezes também, muito interessante. Paulo, o apóstolo Paulo, eu vou pedir para pôr na tela, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E Paulo sabe por que Deus deu essa resposta. Na oração a gente entende o porquê de algumas coisas. Olha só: e para que eu não ficasse orgulhoso, algumas versões vai colocar como soberba, né? Eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações. Olha que maturidade que você tem que ter para entender isso. Para que eu não ficasse orgulhoso com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Aí eu não vou entrar no mérito do espinho na carne, porque tem uma interpretação imensa, né? Uns falam que é doença, outros falam que era alguém que perseguia Paulo, não saiu do calcanhar dele. Outros falam que era ataque contínuo de Satanás, enfim. Independente disso, tinha alguma coisa que, trazia muita angústia a Paulo. Certo? Seja uma enfermidade, seja uma ação maligna contínua, seja um inimigo específico, não importa, era um espinho terrível. E Paulo, ele vai falar: eu vou orar para Deus arrancar esse negócio.
Porque afinal de contas, espera aí, eu sou o cara que subiu até o terceiro céu. Oh, calma aí, meu. Eu sou aquele que estudou com Gamaliel. Como assim? Eu sou um poliglota. Eu sou fariseu. Eu era fariseu. Eu sou da tribo de Benjamim, uma das tribos mais honradas. Como assim? Como assim? Todos falam em língua, eu falo mais. Todos são perseguidos, eu não sou perseguido mais. Como assim? Eu sou mais. Eu tenho mais. Aí Deus fala, então vou pôr um negocinho para você ser menos. Vou pôr um negocinho para você ser menos. E sabe quando Paulo percebe que isso que ele estava vivendo era de Deus, era permissão de Deus? Quando ele vai para a oração. Paulo não entendia por que aquele espinho. Paulo não entendia por que aquela luta. Mas quando ele vai orar, aí Deus dá a resposta para Paulo. Aí ele diz assim, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Paulo sabia, eu posso me exaltar. De repente eu posso achar que prego muito, de repente eu posso achar que canto muito, de repente eu posso achar que eu sou melhor que os meus irmãos, de repente eu posso achar que eu sou a última bolachinha do pacote. Aí Deus fala, então eu vou mandar um espinhozinho para você ver que na verdade sem a minha graça você não é nada. Está entendendo? Obreiros da IBF, membros da IBF, sem a graça de Deus, nós não somos nada. Aí, o próximo versículo, olha o que ele fez. Então 3 vezes, igual Jesus, 3 vezes eu pedi ao Senhor que afastasse esse espinho de mim. E aí o que aconteceu? Veio a resposta do Senhor, próximo versículo. Então ele me disse, não vou tirar espinho nenhum, a minha graça é o que basta para você. Porque apesar dessa luta, apesar desse problema seu, o meu poder se aperfeiçoa nessa sua fraqueza, aleluia. E de boa vontade, pois, quando ele entende, ele fala, então de boa vontade, mais e mais eu me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Está entendendo? Paulo fala, então se não é para eu me ficar soberbo, se não é para eu ficar orgulhoso, se não é então para eu ter vaidades, então esse espinho é para o meu bem, e Deus me explicou por que é, então louvado seja Deus. Agora toda vez que eu enfrentar esse problema, ao invés de reclamar e chorar, eu vou começar a glorificar a Deus, porque Ele sabe porque eu preciso disso. Ele sabe por que eu estou precisando disso. Aí ele fala, então agora eu vou me alegrar, ao invés de reclamar, eu vou me alegrar nas tribulações, me alegrar nas perseguições, vou me alegrar nos sofrimentos, porque assim o poder de Deus se manifestará através da minha vida. Porque o orgulho, irmãos, impede Deus de agir através da gente. O orgulho, a arrogância, a vaidade, a soberba afasta de nós a ação de Deus. Aí Deus fala, eu não quero que você pare de ser usado, eu não quero que você pare de ser o meu discípulo, eu não quero que você pare de agir com o poder que eu quero dar para você. Então eu vou deixar esse espinho aí, para que você se torne sempre humilde, e nessa humildade, na sua luta, na sua fraqueza, o meu poder se manifeste através de você. Amém, meus irmãos? Então, quando você sair daqui dessa noite, olhe as suas lutas com outra perspectiva. Tem irmão falando assim, eu estou na igreja, eu fiz campanha, eu plantei bananeira, eu fiquei outro dia orando de ponta cabeça, e nada mudou. Então o que é que o Senhor está tentando te ensinar com isso? Que Ele não mudou nada. Se você tem orado, tem buscado, é porque talvez você precise de alguma luta e você tem sofrido. Não sei porquê, nem sei o tempo, não sei se dura para sempre, não sei se é para sempre, mas Deus sabe quem é a gente. Deus sabe quem é a gente.
Você sabe que tem gente, irmãos, que se tirar a luta da vida dele, nunca mais ora. Nunca mais ora. É aquela velha história. Mudou de vida, nunca mais pisou num culto. Ele nunca entendeu por que Deus não abria a porta boa para ele. Ah, irmão, uma luta, paga as contas, não sobra dinheiro. Ah, irmão, uma luta, ele estava sempre no culto, com a família, aleluia, glória a Deus, buscando o Senhor, louvado seja o Senhor. Ao dia que Deus falou, vou mostrar o motivo de eu não deixar você um pouco mais. O dia que Deus deu um pouco mais, o camarada comprou um carro, comprou as coisas, falou assim, daí já não ia mais em todo domingo, já não ia mais quinta, já não ia mais, antes queria ser obreiro, agora já não queria mais ser obreiro. Aí Deus fala, tá vendo? Não é todo mundo assim, tá, irmão? Estou falando que não é todo mundo assim, mas tem gente que é assim, e Deus conhece. Está entendendo? Deus conhece. E vou mais longe ainda. Nós cremos no poder e na soberania de Deus, irmão. Se Deus quiser curar, Ele cura na hora. Se Deus quiser livrar, Ele livra na hora. Deixa eu te falar, Ele abriu o mar vermelho, meu irmão. Ele fechou boca de leão faminto dentro de uma cova, minha irmã. Ele curou o cego de nascença. Ele fez paralítico andar. Ele fez morto ressuscitar. O nosso Cristo vive. IBF, o Deus que você serve pode fazer o que Ele quiser na tua vida. Mas se Ele não tem feito, Ele tem motivo. Paulo entendeu na oração: para que eu não fique soberbo, o espinho vai ficar, a graça vai bastar, mas o poder de Deus vai continuar se manifestando na minha vida. Será que você já tem orado e descoberto por que certas coisas? Se a gente entender, a gente sofre menos. Aceita que dói menos. Amém, meus irmãos? Agora, tem situação que Deus vai mudar. Tem situação que é por um tempo. Tem situação que Deus ainda vai trabalhar. Tem situação que Deus ainda vai mover. Mas a que a gente possa fazer o seguinte: esperar no Senhor em coração. Amém? E para finalizar, indo para o fim, eu quero só dizer que, acompanhado da oração, uma vida comprometida com a palavra. Eu vou ler apenas dois textos aqui, 2 versículos, 3 ou 4 versículos, para finalizar. E eu vou pedir para pôr Salmos 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. O salmista diz: eu guardo a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Irmãos, é importante que a palavra, junto com a oração, esteja nas nossas vidas. Porque tem gente que quer viver a vida de oração, mas sem ter a palavra. E eu não posso orar sem conhecer a palavra. Em alguns momentos também Deus quer fazer coisas, mover coisas, mas pela palavra. E quando eu conheço a palavra, eu oro segundo a palavra. Por exemplo, eu dobro o joelho e vou orar. Aí eu falo assim: Senhor, abençoa, sei lá, abençoa minha vida no ministério. Senhor, abençoa minha vida para que eu possa ser uma bênção, para que eu possa pregar o evangelho, para que eu possa não sei o quê. Você está orando, ok. Só que aí Deus vai cutucar a gente com a palavra. Aí Deus vai falar assim: então, mas para transformar pessoas, você tem que ser transformado. Você tem pregado para si mesmo? Você tem vivido o que você vai pregar para os outros? Aí a palavra começa a mexer com a gente. Salve não somente os outros, mas a você mesmo. Aí você leva, Deus, o Espírito Santo leva a você a palavra. E na palavra está dizendo assim, quando Paulo fala a Timóteo, ele fala: Timóteo, zela pela doutrina e tem cuidado de ti mesmo. Zela pela sã doutrina e tenha cuidado contigo mesmo. Porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aqueles que te ouvem. Salvará tanto a si mesmo como aqueles que te ouvem. Tem gente querendo salvar os outros e ele mesmo não é salvo.
Então é importante que a nossa oração seja modelada pela palavra. Eu conhecendo a palavra, eu oro guiado pela palavra. E é interessante que o nosso coração, irmãos, Jesus falou que é do coração que procede orgulho, ganância, inveja, mentira, maledicência e outras coisas todas no coração do ser humano, desse coração caído pelo pecado. Mas vem a palavra de Deus e joga luz ao nosso coração. E é a palavra que nos molda, é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos transforma. E pode acreditar, é a palavra que vai me ensinar a fazer uma oração. Porque uma oração sem a palavra é uma oração de tolo. Amém, queridos? Guardei a tua palavra no meu coração, porque é só assim que eu não peco contra ti. Guardando a palavra, você pode orar agora: Senhor, me livra de pecar. Não tenha isso na oração do Senhor Jesus? Oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome e tal. Não tem um momento que ele fala assim: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas por que Jesus orava? Na oração ele falava: não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Porque ele sabia que a palavra de Deus estava no seu coração. Eu sou livre do mal. Eu não caio em tentação quando eu vou para Salmo 119, 11, dizendo: guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. Porque se a palavra não estiver no coração, eu vou ficar todo dia orando: não me deixe cair em tentação e livra-me do mal. Todo dia eu vou orar e vou cair em tentação todo dia e vou ser atacado pelo mal todo dia. Porque é uma oração sem palavra. Então tem que ter palavra e oração. E para finalizar, aí no mesmo Salmo 119, versículo 97 a seguir, diz assim: olha só, versículo 97, aí no Salmo 119 mesmo. Isso. Olha, o que a gente precisa ter, irmãos? Além de orar, a gente precisa ter isso aqui, ó. A gente precisa se despertar para isso aqui. Quanto eu amo a tua lei, Senhor. Quanto eu amo a tua lei. Ela é minha meditação todo dia. Não é só orar sem cessar, é meditar na palavra todo dia também. Oro todo dia e medito na palavra todo dia. Uma coisa e outra, as duas. Próximo. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu tenho sempre comigo. Próximo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Olha que coisa. A Bíblia, a palavra, a lei do Senhor nos faz sábios. Próximo. Sou mais entendido do que os idosos, do que os mais velhos que eu, porque guardo os teus preceitos. Já viu pessoas mais velhas querendo orientar errado, fora da palavra? Você escuta falando: tem experiência de vida, mas não tem experiência com Deus. Conhece a vida, mas não conhece o Deus que deu vida. Espera aí, vou por Deus e com Deus eu não é. Se torna mais sábio do que o experiente. Próximo. Tem mais? Mais um? Mais um versículo? Vamos até o 105. Oi? De todo mau caminho desvio os meus pés, para observar a tua palavra. Próximo. Não me afasto dos teus juízos, porque tu me ensinas. Irmãos, Deus traz juízo a nós. Deus é juiz. Deus julga. Deus estabelece para nós regras, conselhos, que nos livram da morte, da condenação. Por isso que a gente tem que observar a palavra. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos eu consigo entendimento, e por isso eu detesto todo o caminho da falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Amém, meus irmãos? Eu encerro aqui essa palavra. Que eu e vocês, meus irmãos, minhas irmãs, todos nós, possamos falar assim: se eu quero viver mais isso. Olha, a gente podia fazer um voto aqui, um juramento, né? Mas eu não vou fazer isso não.
Mas a gente podia levantar a mão todo mundo junto e falar assim: eu prometo ao Senhor que a partir de hoje eu não deixo um dia sequer de dobrar meu joelho. E nem que seja 5 ou 10 minutos eu conversar com o Senhor. Eu apresentar minha vida, meu coração, a minha alma, o que eu sou, o que eu não sou. Apresentar o que me dói, o que me alegra. Apresentar meu caminho. Pedir para o Senhor tirar de mim o que não te agrada. Me moldar segundo a imagem do teu Filho Santo. Todo dia a gente podia fazer esse juramento. Já pensou a ideia inteira fazer esse juramento? Eu fiz um juramento com o Senhor. Eu fiz um juramento com o Senhor. Mais doce que o mel, melhor que qualquer prato de comida, é o momento de oração e palavra com meu Deus. Meu Deus, irmãos, o negócio começa a pegar fogo. Não tem demônio que segura, não tem potestade que fica, não tem orgulho que continua, porque Deus é poderoso para transformar. Que nós possamos buscar isso. Eu nem estou aqui dizendo que não façamos, ou que não fazemos já, mas que a gente possa então fazer mais, porque esse é o caminho que o Senhor Jesus nos ensina. Amém? Espero que quem não veio hoje possa ouvir depois. Quem sabe um dia a gente se junta e a gente faz um juramento dizendo, como igreja do Senhor, nós não vamos passar um só dia sem dobrar o nosso joelho, falar com Deus, e não vamos passar um só dia que seja sem ler pelo menos um capítulo do livro santo que nos faz sábios para viver. Amém? Quero orar com você. Quero que você curva a sua cabeça. Bom, pessoal, obrigado você que ficou até aqui nos acompanhando. Obrigado você que está inscrito no canal. E você que ainda não está inscrito, mas chegou até aqui, peço que você se inscreva. Não sai daqui sem se inscrever no canal. E também dá sempre um joinha, um like aí no vídeo, porque é importante, ajuda a gente. E compartilha com alguém na sua rede social, tá bom? No seu WhatsApp, Facebook, enfim. Ajuda a gente a divulgar. Pessoal, gostaria muito de fazer um pedido. Se você puder nos ajudar, contribuir com esse canal, lembrando que esse canal não é monetizado, ou seja, o canal Degustação Teológica, ele surgiu lá na pandemia, quando as igrejas ficaram fechadas, e aqui na nossa cidade, em Caieiras, nós não tínhamos essa ideia, né, de fazer culto online, então nós não tínhamos esse trabalho online até então. E aí o canal surgiu para que eu pudesse fazer reflexões e levar até as pessoas da igreja e outras que estivessem precisando assuntos ligados à fé, igreja, teologia, né? E assim surgiu o canal Degustação Teológica. Desde então eu venho gravando, né? E aí o canal foi crescendo aos poucos, pessoas foram chegando aqui. Quero agradecer a todos, tá? Então, o objetivo aqui é levar informação, né? Em degustações teológicas, né? Com assuntos diversos do cotidiano, da igreja, da Bíblia, enfim, tudo que envolve teologia para a vida, ok? Bom, e se você puder nos ajudar, fique bem à vontade. Nossa igreja, a Igreja Batista Fraternidade, ela é parceira aqui comigo no canal, né? Então, eu sou pastor da igreja e através desse canal eu divulgo assuntos também da igreja. Então, ajudando e ofertando na igreja, você contribui automaticamente aqui também para o nosso canal. Então, eu vou deixar aí do lado o Pix, tá? Se você puder fazer uma transferência de qualquer valor, né? Ajuda bastante a gente, tá bom? Tá aí, ó, do lado, o número do Pix, a chave Pix, que é o nosso CNPJ, certo? E tem também a conta bancária aí do Bradesco, se você quiser fazer transferência, tá bom? No nome da Igreja Batista Fraternidade, tá? E certamente, ajudando a igreja, vai também contribuir com os projetos da igreja e, ao mesmo tempo, fará com que a gente possa continuar aqui o nosso trabalho. Afinal de contas, né, nós temos material, investimos em material, livros, Bíblia, né? Para que a gente possa ter material e assunto para continuar falando aqui. Beleza? Deus abençoe sua vida. Bom, eu quero falar mais alguma coisa aqui. Quero deixar o convite para você conhecer a nossa igreja. Nós estamos ali na Avenida Pauliceia, número 1200, certo? Sobreloja. Ou seja, ficamos no andar superior do prédio, ok? E ali na Batista Fraternidade, os cultos acontecem aos domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Você é nosso convidado. Você é nossa convidada, ok? Bom, e lembrando que aqui é o bairro Laranjeiras, na cidade de Caieiras, São Paulo, tá bom? Então esperamos vocês lá para participar conosco. Tem a imagem da igreja, né, de alguns momentos de culto
certamente você irá se alegrar muito conosco lá. Principalmente você, que está afastado da igreja, que está sem congregar, né? Ou você que nunca foi da igreja e está vendo o vídeo aqui, venha participar, venha estar conosco, tá? E os que querem nos visitar, os irmãos que estão já congregados e querem nos conhecer, nos visitar, são bem-vindos também, tá? Deus abençoe a todos. Bom, agora, finalmente, eu quero falar para você de livros que tenho publicado. E eu tenho aqui 2 livros de minha autoria. Esse aqui pela editora do Brasil para Cristo, a editora oficial da Igreja Brasil para Cristo, que é a editora OBPC, tá? Publicado aí em 2017. Esse livro aqui, ó. Tá vendo? Ministério Pastoral, Conselhos aos Jovens Ministros do Evangelho, tá? Esse livro aqui é um livro objetivo, de fácil leitura, que ajuda os pastores em início de caminhada a refletirem no seu trabalho pastoral e também serve para os vocacionados, aqueles que querem ser pastores, né? O que é que vocês esperam do ministério? Então, esse livro tem alguns capítulos, né? E eu falo de forma muito direta o que você deve esperar e o que você deve fazer no ministério pastoral, tá? Então fica a dica aí desse livro aqui, tá bom? E tem um outro também, mais recente, escrito agora em 2023, já como pastor da Igreja Batista Fraternidade, certo? Esse livro aqui com o título Uma Comunidade Pastoral e Missional, certo? Publicado aí pela editora Lucel, tá? É um livro também falando do trabalho pastoral que deve se estender à igreja, ou seja, a igreja deve abraçar a visão pastoral, né, e cumprir sua missão. Então esse livro também muito objetivo, básico, que vai aí completar aí a ideia, né, de uma igreja que pastoreia, uma igreja que entende a visão do pastor e apoia nisso. Tá? Então, esses 2 livros podem ser adquiridos, né, através do meu e-mail. Você pode me convidar na sua igreja para palestrar, levar lá. Eu prego na igreja, sou pregador também, graças a Deus. O privilégio de poder pregar, sendo pastor, né? Tem que pregar. E aí a gente pode pregar, ou a gente pode dar um curso na sua igreja. Enfim, você quiser nos levar para participar, tem aqui. O contato é por e-mail. Eu sei muita gente não usa e-mail, né? Mas eu uso, eu sou da antiga. Tá aqui o e-mail embaixo aqui na tela, o meu e-mail. Você vai entrar em contato, falar da tua agenda, quando é que você quer que a gente vai lá. Eu levo os livros nesse dia para vocês adquirirem, tá? E aí, o primeiro contato é esse. Você quer fazer um contato e você vai mandar um e-mail. E no e-mail você vai deixar o seu número do WhatsApp e seu nome. E falando do que é que você precisa, né? E aí aí sim eu vou retornar o contato no seu WhatsApp, tá? Aí eu faço contato no seu WhatsApp. Mas o seu contato comigo, o primeiro contato é por e-mail, tá bom? Esse e-mail aí, ó. Beleza, pessoal? Então fica aí meu contato. E se você quiser só comprar o livro, né? Eu quero comprar o livro Ministério Pastoral. Né? Um exemplo, né? Pode pegar comigo, desse jeito que eu falei, ou você pode direto na editora OBPC pelo site, tá? Eu vou pôr o site aí na tela, ó, editoraobpc.com.br, tá vendo aí? editoraobpc.com.br, é o site. E aí você pode ir direto no site e comprar lá direto na editora também o livro, tá? Eles parcelam e tal, entrega direitinho na tua casa. Beleza, pessoal? Então fica aí a dica dos livros da área que eu me especializei, né, dentro da teologia, para poder abençoar a vida dos irmãos, ok? Bom, e para finalizar, então, vou dar dicas de alguns lugares onde você pode estudar teologia, certo? Bom, como eu disse, eu me formei pela FTSA, Faculdade Teológica Sul-Americana, tá? É uma das melhores do Brasil, tá? E por que não dizer do mundo, né? É verdade isso. E lá tem cursos de bacharel em teologia, presencial ou à distância, todos reconhecidos pelo MEC. Tem também vários cursos de pós-graduação, lato sensu, especialização, né? Todos de 1 ano de duração. Aí você pode fazer online, à distância, se você quiser. Você tem lá também mestrado profissional e também tem doutorado. Então, todos esses cursos você encontra na FTSA. Estou colocando do lado aí o site para você visitar lá e acessar e conhecer melhor, ok? Fora isso, tem a FABAPAR, Faculdade Batista do Paraná, onde eu fiz também a minha pós-graduação Teologia Sistemática, tá aí, então, também tem muitos cursos lá, presencial e à distância, todos reconhecidos pelo MEC também, tá? Tá aí, do lado aí na tela para você, tá certo? E tem a Faculdade Batista Pioneira, né, que tem aí o site também com cursos reconhecidos pelo MEC, tanto bacharel em teologia como pós-graduações, tá aí também direitinho do lado. Todas essas 3 instituições eu conheço, né? Passei por elas e posso garantir a você que é um bom investimento, tá bom? Então fica a dica aí.
Bom, e agora, cursos livres. Pastor, eu quero um curso mais rápido, mais barato e um curso que foca só no ministério, né? Só para o ministério. Eu quero um melhor preparo para a minha função ministerial, enfim, ou para eu conhecer um pouco mais a Bíblia, mas não em nível acadêmico, mais no âmbito da igreja. Bom, então aí tem os cursos livres, né, de institutos bíblicos e seminários bíblicos, certo? E aí eu vou te dar algumas dicas. Bom, a primeira dica que eu vou dar é essa dica aí do Betel Brasileiro, né? Um excelente seminário bíblico, é livre, o curso é livre, não é reconhecido pelo MEC, mas tem uma grade muito grande, né, com cursos de muita qualidade. Então tá aí o e-mail, tá aí também o site, né, para você visitar aí pela internet e conhecer melhor o Betel Brasileiro, eu indico. Outro lugar que você pode procurar e fazer um curso à distância, no caso, ou levar uma extensão para sua igreja, formar turma na sua igreja e ter aulas online com um tutor, você pode procurar a Exútis, a Escola de Teologia do Espírito Santo. Essa aí, ó, tá aí o site aí. Os caras são muito bem organizados, a metodologia é muito interessante e para suprir sua necessidade, você que fica na correria, vai ter um curso muito bacana para você também, tá? Então tá aí o Exútis, tá? Tanto para você montar uma turma na sua igreja, ou como para você fazer diretamente à distância, individualmente com eles. Tá aí o site, beleza? E por fim, eu quero falar para vocês do IBBC, é onde eu dou aula já há muito tempo, né? Instituto Bíblico Brasil para Cristo, e aí eu vou deixar aí um vídeo do IBBC para vocês. E aí você confere aí, tem os contatos do IBBC, os telefones aí e o site onde você pode visitar. Beleza, pessoal? E depois disso, a gente finaliza. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. É isso aí, pessoal. Estamos aqui no IBBC, aqui na rua Iris Leonor, aqui na região do Mandaqui. Eu estou aqui com o diretor, que é o Roberto Wagner, professor. Pessoal, para vocês conhecerem, tá? E aqui é a nossa irmã Rose, que é diretora local aqui no IBBC Mandaqui, tá? E aí, eu estou aqui hoje para participar de uma aula com eles, né? Vou ter a alegria de ministrar aula de teologia pastoral. E vamos ver no que dá. E aí, para vocês conhecerem um pouquinho mais, aqui o pessoal também tem o pessoal da Missão Desafio que trabalha aqui, alguns escritórios. E vale a pena, tá? IBBC é idôneo, forma bastante gente. E eu faço esse vídeo já para convidar a galera que quiser estudar aqui no Mandaqui ou levar um núcleo para sua igreja, para sua casa. Beleza? Deus abençoe vocês. Já eu mostro mais no vídeo. É isso aí, pessoal. Isso aqui é o IBBC, é uma das salas do IBBC, onde eu estou dando aula de teologia pastoral. Você pode vir estudar aqui no IBBC também com essa galera ou fazer o curso online, ok? E eu estou com esses abençoados aqui, ó, só gente boa, de vários times, né? A ator vai mandando um oi, né? Tem uma galera que faltou hoje, quando soube que era eu, não veio. E nós temos também uma turma online, olha, o curso é online, olha que legal aí, ó. A galerinha do online, né? Então, é isso aí, galera. E é isso, você pode fazer o curso presencial aqui no Mandaqui, na rua Iris Leonor, São Paulo, ou à distância, onde você estiver. IBBC, se você não vem no IBBC, o IBBC vai até você. Falou? Ó, beijo, vem estudar teologia. Abraço.